deserto, Jesus orou. Esse ato nos mostra que a oração deve ser uma prática diária na vida de todo aquele que crê. Afinal, ela pode muito em seus efeitos. Acompanhe isso na prática a partir de agora. Em 2007, eu comecei a sentir uma dor no abdômen e comecei a procurar os médicos. Eu tomava os remédios, só que os remédios não faziam efeito. Aí eu retornei ao médico, o médico pediu os exames para mim, mais profundo. Quando eu peguei os exames que o médico tinha me pedido, eu estava diagnosticada com câncer. Quando ela viu mesmo que ela estava muito ruim, ela emagreceu. Todo o jeito de comida que ela pedia, eu fazia. Ela experimentava 2 colheradas, não queria mais. Eu comecei a falar, com Deus, a orar. E nesse meio tempo, o missionário marcou, uma reunião especial em Sorocaba. Foi no dia 13 de setembro de 2008. Ele disse assim que quando a gente chegasse à igreja, a gente não tinha que ficar preocupado com nada. A gente tinha só que dar ouvidos ao que Deus ia falar. E ali ele cantou um hino e depois ele respondeu a oração que eu tinha feito. Ele falou assim que Deus estava mudando, que Deus sabia o que estava escrito no meu diagnóstico, que Deus estava mudando a minha história naquele dia. Deus nos conhece desde o ventre. 2 atitudes importantes chamam a atenção. Primeiro, Regina orou em meio à dificuldade. Depois, ela deu ouvidos ao que disse o missionário e se manteve em paz. E ela começou a ler a Bíblia e foi tocando o coração dela. E ela começou a suplicar a Deus. Declare que Ele realmente é fiel, creia nisso. Ele é o Deus que atende ao seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou. A resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor. Comecei a fazer a quimioterapia, a radioterapia. E eu sempre acompanhei ela. Em todos os tratamentos, eu sempre estava acompanhando ela diretamente. Tudo que o médico dizia para me fazer, eu fazia. E o câncer, ele estava a 2 centímetros da borda do ânus. Não dava para preservar o meu ânus. Ele tinha que ser retirado e eu ia passar a usar uma bolsa do lado aqui. Mesmo com a resposta negativa do médico, Regina aprende a determinar. E eu dizia, não, o senhor não vai me operar, porque Jesus vai me operar. Ele dizia que não tinha outra maneira, que eu tinha mesmo que tirar, tinha que amputar o ânus. Eu nunca confessei, eu sempre confessei a vitória. E a certeza no meu coração é que Deus estava fazendo a obra. E a resposta chegou no ano de 2009. Eu fiz o exame no mesmo laboratório que tinha me diagnosticado com câncer. Ele ali também me diagnosticou curada. Curada e liberta, para poder fazer a obra de Deus aí. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Após ter vencido o câncer, outra batalha aparece. No ano de 2011, Regina e a família passam por mais uma tristeza. Quando foram construir a minha casa, passou alguns metros, dentro do terreno vizinho. A minha casa veio ser demolida, A pessoa conseguiu uma ordem judiciária e ela derrubou a minha casa. O meu esposo tinha um dinheiro para receber, um dinheiro de aposentadoria. Aí começamos a orar e começou, arrumamos um advogado. O advogado entrou de novo com o processo e eu também, por causa do patrocinador também, a gente fomos direto, o patrocinador sempre patrocinamos certinho e graças a Deus esse dinheiro apareceu, o dinheiro veio daí para nós. Recebeu esse dinheiro, aí a gente comprou o terreno do nosso vizinho e começamos a construir a casa. Então a gente passou por toda essa dificuldade, mas com oração também. Com oração, e eu fui falando para Deus como eu queria a minha casa, Eu queria cobrir a minha casa com um tipo de telha. Aí a gente construiu a casa, cobriu a casa, Deus preparou o pedreiro também. O pedreiro, ele não cobrou como as outras pessoas estavam querendo cobrar, E fez um serviço bom. E depois foi a pintura. A pintura foi assim, oração também. Temos o nosso carro também, graças a Deus. Então, quando a gente obedece o chamado para ser um patrocinador, quando a gente é um dizimista, quando a gente mantém o programa no ar para alcançar outras vidas,
a prosperidade é consequência dessa obediência. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas que permanecem. Senhor, se eu não entender sua palavra, voltarei para o mundo. Foi isso que o Cláudio disse ao pai, mas ele responde com amor e carinho de uma forma diferente. Acompanhe. A única coisa que eu tinha era uma casinha pequena e um carrinho, também um carro velho. O dinheiro que ele ganhava era um salário e quase não dava para nada, não tinha leite, digamos assim, fraldas. 2 filhos, né? Tinha assim um sonho de dar o melhor para eles, mas também, infelizmente, as condições não davam para isso. Cláudio já frequentava uma igreja, mas não tinha o entendimento da palavra de Deus. Eu me sentia angustiado porque eu estava ali e vivia momentos tão difíceis. Eu entrava na igreja angustiado e saía também angustiado. E aí eu orei a Deus assim, que se eu não entendesse a palavra de Deus, eu ia me desviar. Eu ia voltar para o mundo. Mas Deus apresenta a palavra dele a Cláudio de uma forma diferente. Naquela angústia que eu estava, eu liguei a televisão e eu comecei a assistir ali o curso Fé. Ali eu entendi a palavra de Deus. Ali as coisas começaram a mudar a partir daquela hora. Inclusive eu me senti muito envolvido com a presença de Deus. Como que eu fiquei flutuando dentro de casa assim diante daquela palavra. E são palavras que são vivas dentro de mim até hoje, eu não esqueço. Meus prezados amigos, Deus continua e continuará falando pela sua palavra. Quem despreza a palavra de Deus, ela própria adverte que perecerá. Quer dizer, vai entrar numa batalha e vai ser derrotado. Mas a pessoa que presta atenção e que assume aquilo que Deus fala no coração dela, quando ela ouve a palavra, essa pessoa será recompensada. Então, quando você estiver sendo atacado por um mal, não fique falando tudo que vem na sua cabeça, não. Na hora que eu ouvi ele falando do patrocinador, aquilo ali, dentro de mim, eu já entendi que aquilo era comigo. Eu senti Deus falando diretamente comigo que eu tinha que ser um patrocinador, entendeu? Porque assim como eu estava entendendo a palavra naquele momento, muitas pessoas precisavam igual a mim. Aceitou o chamado, né, para ser patrocinador. Aí as coisas começaram a mudar. Aí logo eu também comecei a assistir, senti o chamado também. No momento que eu aceitei ser patrocinadora, Deus mudou a nossa vida. Uma palavra especial aos patrocinadores é lançada. O missionário apareceu na televisão falando assim: meus irmãos, você que é meu patrocinador, creia em Deus, porque eu estou orando a Deus para multiplicar os bens de todos os meus associados. Essa palavra, ela me acendeu a fé, né, dentro de mim, e eu comecei a orar a Deus. E aí veio a mudança. Apareceu uma pessoa perguntando se eu queria trocar a minha casa na casa dele. Quando eu vi, eu não acreditei o porquê que ele queria trocar aquela casa que era tão grande, era quase 4 vezes maior que a minha. Aí eu coloquei a prova, pedi na hora a confirmação de Deus. E assim a gente fez um negócio e a gente acabou fazendo o negócio sem eu voltar nenhum valor para ele. A casa nova é tão grande que virou 4 casas e a multiplicação não para por aí. E hoje eu tenho 4 casas, eu moro em uma e tenho mais 3 alugadas. Então, com certeza foi milagre de Deus. Na mesma época eu comprei carro zero, eu consegui a casa dos meus sonhos, Deus me deu condições, que é onde realmente eu tenho o sonho de morar, que é na Bahia. Tenho também o meu sítio, que era um sonho também. Deus abriu as portas no meu trabalho, com o meu trabalho com artesanal, né? Multiplicou o meu trabalho, as minhas vendas. De repente cresceu sem explicação. Deus cumpriu com a palavra dele, né? Que a gente sendo fiel, Deus também é fiel com a gente. E hoje, graças a Deus, é só bênção. Quem fez essa obra, com certeza, foi o Senhor Jesus. Não tenho nenhuma dúvida. A vida com Jesus é totalmente diferente, é só felicidade. E hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Sou feliz, meu sorriso tudo diz. Olha em mim, veja Jesus Cristo em mim. Quando a igreja ora, Satanás bate em retirada. O próximo caso é impactante. Guarde cada palavra no seu coração.
No dia 17 de novembro, estava no meu carro, indo para a igreja. Eu parei no farol e vieram 2 rapazes numa moto, apontaram a arma para mim. Eu fiquei nervoso na hora, porque minha filha ficou de pé no meio do banco, e tentei sair com o carro e atiraram, né? Eu fui atingido por um tiro no pescoço. A situação vivida por Lucas faz parte da vida paulistana. Em 2013, o número de assaltos na maior cidade do Brasil bateu recordes, chegando a 37 por hora, preferencialmente nos horários de pico. Ágeis e bastante rápidos, os bandidos se aproveitam da desatenção dos motoristas para colocá-los em pânico. Percebi que o meu esposo estava desfalecendo. Fiz uma oração por ele, pedi a Deus que não levasse meu esposo. Meus amigos, é tão bom testemunhar o que Deus faz na vida das pessoas. O Lucas, é nosso pastor, estava indo para a igreja quando sofre um assalto. Ele acaba reagindo realmente, recebe um tiro, só nunca deve fazer isso. Mas foi aquele momento, mas o importante é que ele tinha alguém do lado dele, que era a esposa dele, que intercedeu por ele, que orou por ele, que ele foi perdendo as forças. E aí depois eu fui para o hospital, os médicos vieram conversar comigo, né? Falar da triagem que eles fizeram com meu esposo, falaram que foi muito grave. Pessoas que estavam lá, o hospital parou por causa dele. Eu ouvi as pessoas falarem, né? Ah, chegou um pastor aí, baleado, e só Deus para salvar ele. A cirurgia, ela durou 12 horas. Durante 8 horas eu tive hemorragia, fiquei perdendo sangue. Por isso os médicos disseram que eu não iria resistir. E depois de 8 horas conseguiram estancar o sangue, né? E a cirurgia correu tudo bem, porém o estado ainda foi grave. E eu fiquei 10 dias em coma induzido. Eu vi meu esposo totalmente desfigurado. Na transferência do hospital público para o particular, Lucas sofre uma parada cardíaca. Toda transferência que ele ia fazer, que a gente ia fazer, eu ia na ambulância orando a Deus demais para ele, pedindo para Deus para que ele mudasse, né, a história dele. Pastor Jaime, ele pediu para que os pastores da região fossem fazer um plantão de oração lá pela vida do Lucas. Mas ele se coloca como a igreja se colocou em Atos 12, pelo Pedro que estava preso. O Lucas estava no hospital. O pastor Jaime de Amorim Campos se refere ao momento em que Pedro é encarcerado pelos soldados do rei Herodes. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Atos capítulo 12, versículos 5, 6 e 7. Meu coração estava tranquilo, porque eu pude ver que Deus estava operando. Na UTI que eu estava, eu não falava muito baixo, quase que não ouvia minha voz, não andava, não me movia. O que mais vinha no meu coração era o Salmo 23, versículo 4, que a Bíblia diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Várias vezes já havia falado isso na igreja, porém é diferente você falar uma coisa e viver aquela situação. Mas Deus, sempre no controle, fez com que Lucas recebesse alta do hospital no dia 9 de dezembro de 2013. Hoje, graças a Deus, né, já estou recuperado. Uma coisa é você falar de milagres, outra coisa é você ser o milagre de Deus. Aonde ele chega, todo mundo fala: nossa, que testemunho bonito que você tem para contar. Está aí o Lucas firme e forte pregando o evangelho. Parabéns, Lucas, que você continue na presença de Deus, porque Deus te visitou de uma maneira especial. Eu vejo que o próprio Deus confunde a medicina. Depois que eu me tornei patrocinador, tenho visto maravilhas na minha vida, esse grande livramento
que Deus me deu. Então só tenho a agradecer ao Senhor, né? E hoje louvar a Deus por toda essa batalha que passou e hoje, graças a Deus, estou bem. Uma desilusão mexe com a vida dessa nossa irmã. Triste, ela se deprime, emagrece e perde as forças. Mas aquele que levanta o caído sempre vence qualquer batalha. Tem alguma dúvida? Então confira. Aos 19 anos eu conheci uma pessoa no qual eu visualizei uma família, né? Ali eu comecei um relacionamento, só que esse relacionamento era conturbado. Havia brigas, agressões físicas, verbais. Alguém me evangelizou, eu comecei a frequentar a igreja e daí eu vi que a palavra vinha, né? E que a minha vida não estava sendo aquilo que a palavra dizia. E eu vivia num mundo de fornicação, eu queria mudar essa situação e ele não queria. Então foi aonde que eu fiz a escolha. Eu coloquei diante de Deus, eu falei, se for de Deus, né, ele fica, senão ele sai. E foi aonde ele se casou com outra pessoa. Foi onde eu entrei numa depressão muito profunda, porque eu fiquei sozinha, me vi sozinha. Ela acordava no meio da noite com a minha avó, aí minha avó ela ficava um pouco estressada, e minha mãe tinha crises e ficava gritando, saía na rua. Quando eu chegava nos hospitais procurando ajuda, eles aplicavam antidepressivo, calmantes e não sedavam. Eu ficava ali só até passar, eu ficava calma. A depressão deixa feridas difíceis de cicatrizar na vida de Maria Aparecida. Os medicamentos são usados como forma de controle, mas esse vazio interno não era preenchido. Ela realmente chega ao extremo. Eles resolveram me internar, porque eu já estava com 36 quilos. Foi quando minha mãe levou a Bíblia e eu comecei um propósito de oração dali. Consegui sair com 7 dias desse lugar, buscando a Deus, porque se não fosse Deus na minha vida ali, eu não teria conseguido. Após ter alta da clínica psiquiátrica, Maria começa a frequentar a Igreja da Graça. Aí eu fui para Jesus, me batizei, aceitei Ele, né, na minha vida. E daí eu comecei a ver que a libertação veio através, né, da palavra de Deus, né? Deus começou a operar na minha vida. Aí quando eu vi, eu já estava ganhando peso, já estava com 49 quilos. Daí foi passando o tempo, fui buscando e mais me alimentando da palavra. E eu falei para Deus, olha, eu só vou me envolver com uma pessoa se for do Senhor, né? Se for preparada por Ti, porque eu não quero mais sofrer. O evangelismo, a Bíblia dada pela mãe e principalmente a oração incondicional fazem toda a diferença. E não é que a bênção chega? Fizemos um propósito com Deus, pedimos uma confirmação para ver se era realmente de Deus o nosso relacionamento, para após isso começar, né, a nossa vida como casal. 6 meses de namoro, 3 de noivado e casamos. Em agosto de 2011, Maria e Sérgio se casam. Ele é bem companheiro, ele me ajuda em tudo, tá presente, né, assim como pai. Quando é de Deus, é diferente. Hoje, Maria colhe frutos dessa união abençoada. Tem um filho chamado Samuel, de 1 ano e 8 meses, e está esperando outro. E agora estou grávida, agora eu estou entrando no 8º mês, né, de gestação. Abençoada, muito companheira, muito presente no meio da família, né, se preocupa com todo o andamento da casa. Assim, realmente uma mulher virtuosa. Aquilo que eu realmente pedi a Deus. Ela é uma mãe maravilhosa. O tempo todo sorrindo. Pra mim é perfeita. Maria e Sérgio são patrocinadores do programa Show da Fé. E esse daí é o maior prazer que a gente tem, que é de estar patrocinando e sabendo que tem outras pessoas que estão sendo alcançadas pelo testemunho. E isso é fazer a obra, é um ministério também que Deus colocou nas nossas mãos para fazer, né? Porque só Deus mesmo pode fazer o melhor, né? Como é lindo ver o Senhor operar. A oração faz toda a diferença. O poder de Deus agora flui abundante na vida de Maria e Sérgio, exatamente como canta o pastor Antônio Cirilo. Fez o céu por sobre a terra, seu amor foi derramado sobre nós.
mais alto santuário, seu perdão foi derramado sobre nós. Desde os montes eternos, salvação ainda flui sobre nós. É a canção da eternidade, como o rio ainda flui sobre nós. Que mulher não sonha em ser mãe, não é mesmo? A Amanda passa por algumas dificuldades até que ela e o marido descobrem a Igreja da Graça. E olha só o que aconteceu. Eu casei no ano de 2005 e logo depois eu tentei engravidar e não conseguia. Isso foi 2 anos tentando. Foi onde a gente resolveu procurar um médico para saber o que estava acontecendo. Ele pediu uns exames, foi constatado um cisto que estava impedindo dela engravidar. Diante do diagnóstico, Amanda primeiro busca a Deus em oração. Ela rejeita qualquer opinião contrária e determina a vitória sem voltar atrás. O pastor Jaime de Amorim Campos nos instrui mais sobre isso. O Davi foi ungido rei de Israel, no meio dos seus irmãos. Ele foi lá tomar posse, assumiu o trono, não esperou Deus agir. Não chegou e disse, Davi, Saul, cai fora aí que eu já estou ungido por Deus. Sai que o lugar é meu. Não, deixa Deus agir. Deixe Deus agir. Ainda que você tenha convicção, Ele faz a obra. Mas então, se você tem convicção e já fez a declaração, agora segure a palavra. Não volte atrás. A ansiedade, quer dizer, a inquietação, a vontade de tomar posse daquela bênção, acaba até atrapalhando você. Aí ia começar até um tratamento, porque eu tomei vários medicamentos e não sumia, né? E ele falou que para ela conseguir engravidar, ela tinha que fazer um tratamento. Só que a gente não aceitou. A gente assistindo pela televisão, a gente resolveu fazer uma visita na igreja. A gente gostou da igreja. Eu vim de outra denominação. Aí quando eu cheguei na igreja, eu recebi a oração, não aceitamos aquele problema. No outro mês eu estava grávida. E a gente agiu a fé e ela foi curada e conseguiu, o cisto desapareceu e ela conseguiu engravidar. Veio a nossa primeira filha, a Lara, que hoje tem 6 anos. Veio a Lívia, que tem 3. Agora surge uma nova batalha. Dessa vez com Lívia, a filha mais nova, que apresenta um cisto no pescoço. Aí com 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos de idade, a gente percebeu que ela estava com um carocinho embaixo do pescoço. Se ela levantasse o pescoço um pouco, você percebia o caroço no pescoço dela. Aí marquei uma consulta, levei ela no médico e ele falou para mim que estava desconfiado de um cisto, mas pediu o exame. Aí eu levei e fiz e constatou que estava um cisto ducto-tireoideal grosso. Ele falou assim para mim que acontecia com 12 semanas de gestação, quando estava se formando as glândulas, né, da tireoide, e não fechou direito e escapou esse pedaço e virou cisto. Aquele cisto ele não ia desaparecer, tinha que fazer cirurgia. Ele tinha que esperar até uns 3 anos por causa da anestesia, não tanto, né, da cirurgia em si. Mais uma vez, através do ensinamento da palavra, a gente não aceitou aquele problema. Entramos em oração, eu, minha esposa, a minha sogra sentiu de patrocinar a minha filha. Foi a minha mãe que patrocinou ela, que ela sentiu no coração, ela foi obediente a Deus. Ela não fez aquela coisa por emoção, pela necessidade, né? Ela fez porque Deus tocou nela e Deus honrou. Após Lívia ser patrocinada, a família vê mais uma vez o poder de Deus em ação. A gente colocou a mão no pescoço, não sentia nada. Aí minha esposa falou, vamos voltar ao médico, vamos pedir outro exame. Aí levei ela, na data marcada no médico. Cheguei lá e falei, doutor, sumiu. Ele virou para mim e falou, não sumiu, ele tá aí. Ele regrediu, mas ele não sumiu, porque isso não some. Só que é caso cirúrgico. Até ele veio e levantou, veio até nós, apalpou e não sentiu. Ele, mas não é nada, é normal. Ele regrediu, mas tá aí. Eu falei, então eu quero ultrassom. Vamos fazer ultrassom, porque sumiu, dela não tá aqui. A gente não aceitou aquela palavra do médico, a gente ficou com a palavra de Deus. Aí ele me deu o pedido, marquei, chegou o dia, eu fui fazer. Ele fazendo ultrassom, ele virou pra mim e falou, eu tenho não sei quantos anos de profissão, eu nunca vi esse cisto desaparecer. Aí ele fez mais, ele fez, não tinha regredido, ele tinha desaparecido. Eu levei, depois pro médico ver, aí ele falou, tá aí, né? Eu falei, não tá. Ele até ficou assim, e eu falei, Deus curou ela, não tem mais nada.
glorificar o nome de Jesus mesmo na vida dela. Em nome de Jesus, ela não tem mais nada. Hoje ela está saudável, é uma criança abençoada. Antes eu não podia engravidar, eu tinha problema. Hoje eu sou muito abençoada. Eu tenho a Lara de 6 anos, tenho a Lívia de 3 anos e meio. Estou grávida de novo do Pedro. É só maravilhas, só bênção acontecendo em minha vida. Mesmo que a luta seja grande, não desanime. A nossa força não provém desse mundo, mas vem do alto. Guarde sua fé, mantenha sua coroa, se una em concordância com seu irmão e Deus fará coisas excelentes. Ficamos por aqui na certeza que você foi edificado grandemente. Agora é hora de testemunhar o que o Senhor Jesus tem feito. Entre em contato conosco pelo e-mail canaldasnovelas@ongrace.com e divulgue sua bênção. Um abraço. Tchau, tchau.